Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal, me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Quero desejar a todos saudações de paz para todos os inscritos desse canal e também aqueles ainda que não se inscreveram. Também eu desejo um ótimo dia para todos vocês e agradeço por aqueles que já se inscreveram no canal, fazem parte dessa família, sintam-se abraçados. E por aqueles ainda que não se inscreveram, eu convido a se inscreverem no canal, a virem participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seu like, os seus comentários com respeito e compartilhando os conteúdos. E juntos continuaremos a crescer, né, nesse dia após dia, né, e reinando em vida. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema a perfeição da graça. Sim, a perfeição da graça. Meus irmãos, quando falamos da graça, é falar da graça do Pai, da graça de Deus. E falar da graça de Deus é falar do favor imerecido do Pai com os filhos, do Pai com o homem, do Criador com a criatura. Então, falar da graça é falar da ação do Pai na pessoa do Filho. A graça foi e sempre será um dom gratuito de Deus, que foi dado gratuitamente ali por meio da fé de Cristo para aqueles que viveram de forma direta ali antes da cruz. A gente vê isso em Romanos 3:24. Foi dada gratuitamente. Então, meu irmão, e para nós, em nossos dias, nós estamos vivendo os benefícios da graça de forma indireta, entendeu? Porque quando nós já nascemos com tudo pronto, tudo perfeito. Então, meus irmãos, nós estamos desfrutando dos benefícios da graça. Eu tenho até uma mensagem no meu canal, vivendo os benefícios da graça. Então essa graça, ela capacita, ela capacitou. Por que eu digo que a graça é um dom que foi, que é e que será? Porque a graça, ela é eterna, é um pacto eterno. Então nada nem ninguém pode anular a perfeição da graça. Oh, glória! Então essa graça capacitou aqueles que viveram antes da cruz e naquele período de transição da cruz até o ano 70, que foi a segunda manifestação na vida do Filho do Homem. A graça capacitou. E hoje também nós temos essa capacitação da graça, que é um dom, entendeu? Para vivermos amando o próximo, entendeu? Então essa graça capacita a amar o próximo e servir ao Pai, servir a Deus pela vida do próximo. É a graça que nos capacita. Quando nós temos isso em nossa mente, é um estado, é uma condição que a graça nos colocou. Então quem tem essa convicção, quem teve uma metanoia, quem é a luz do mundo, o sal da terra, quem é o perfume de Cristo, levando esse entendimento, mostrando esse entendimento, entendeu? Nós
não podemos viver uma vida de todo jeito, porque a própria palavra que está em nós, ela nos guia, o entendimento que está em nós, o Espírito que está em nós, nos guia a não vivermos de todo jeito. Então, meus irmãos, a perfeição da graça em nós não se refere a um estado de perfeição, sem errar o alvo. Nós sempre vamos estar errando o alvo nesse corpo, nessa carne, nessa matéria, entendeu? Mas a perfeição da graça em nós é um estado de perfeição em santificação no âmbito espiritual. Porque, meu irmão, essa natureza aqui do velho homem ainda está em nós, sim. Está em nós. Entendeu? As imundícias dessa carne ainda está em nós. Então, na carne ninguém é perfeito. Mas não anula de maneira nenhuma a perfeição da graça em nós, no nosso espírito. Então, observem que na carne ninguém é perfeito. Na carne ninguém é um filho perfeito. Na carne. Entendeu? Somos perfeitos no espírito. A perfeição da graça já alcançou os filhos de uma vez para sempre. A perfeição é no espírito. Veja, Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz assim, ó. Vamos ler o 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Veja que está falando de filosofia e tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, e não segundo a graça que estava em Cristo. A graça e a verdade estavam em Cristo. Então Paulo está alertando aquela igreja de Colosso que foi bombardeada pela filosofia, pelo rudimento do mundo, no que tange o judaísmo. Há outras doutrinas que penetrou naquela igreja. Então Paulo estava alertando aqueles irmãos, onde a graça e a verdade já havia chegado até eles. Estou lendo aqui uma passagem que foi para os irmãos de Colosso, mas que nós podemos explorar e extrair muitas coisas boas aqui. Primeiro, não deixar se enganar. Está entendendo? Em fazer qualquer coisa para estar perfeito diante do Pai. Nem através de filosofias, nem de rudimentos da tradição judaica, de judaísmo, de lei de Moisés, de cerimonialismo, nem da tradição de homens, entendeu? Então a gente extrai muita coisa boa aqui. Por quê? Porque em Cristo, em graça, nós não precisamos de mais nada. É só viver a perfeição da graça em nós. Aí Paulo continua no versículo 9. Portanto, porquanto nele quem? Em Cristo, na graça do Pai que estava no Filho, que foi manifestada no Filho. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo estava toda a plenitude da divindade. Ele estava falando aqui da natureza divina de Cristo, do ser espiritual que ele era. O Pai estava nele. Aí ele diz aqui no versículo 10, olha o que Paulo vai falar no versículo 10, alertando aqueles irmãos, que eles já estavam perfeitos no Pai, pela fé de Cristo. E não precisava de mais nada para eles se apresentarem perfeito diante do Pai, ou estarem perfeitos diante do Pai. Olha o versículo 10, aqui é o eixo, meu irmão, aqui é o eixo da graça de Deus, desse evangelho da graça, da perfeição da graça em nós. Olha o versículo 10. Também nele quem? Em Moisés, na filosofia, no cerimonialismo da lei, nos rudimentos de homens, nas tradições dos homens, no gnosticismo que havia penetrado nessa igreja, no ascetismo,
no misticismo, culto de anjos, como se estivesse vendo anjos, seres angelicais. Não. Nele, em Cristo, na graça e na verdade que estava nele. A graça que tinha sido inaugurada ali na cruz. Olha, Paulo diz, trazendo, advertindo aqueles irmãos de falsas doutrinas, de falsos entendimentos doutrinários que anulava a graça de Deus, que anulava a perfeição da graça, ou seja, que tentava anular, querendo que os irmãos entrassem, fizessem aquelas práticas filosóficas, né, de rudimentos, judaico, né, etc, etc. Então, olha o que Paulo diz. Também nele estáis aperfeiçoados. Oh, glória! Ó, ele é o cabeça de todo principado e potestade, de toda autoridade. Entendeu? De todo farisaísmo, de sacerdotes levíticos, entendeu? Dos líderes religiosos ali. Porque Cristo na cruz já havia Cristo já tinha o quê? Ganho, ou seja, Cristo já tinha triunfado sobre toda a potestade e principado. É isso que eu quero falar. Quase que não saí aqui. Então, meus irmãos, veja, também nele que é em Cristo, estáis aperfeiçoado. Então, a perfeição da graça, o favor de Cristo, de Deus, na pessoa do Filho, aperfeiçoou os filhos de Deus diante do Pai. Então, veja, nós só precisamos, meus irmãos, ser essa luz do mundo, como eu falei já. Entendeu? Ser esse perfume, ser esse sal na vida das pessoas. E isso nós, dia após dia, nós vamos vendo esse estado de glorificação em nós, dia após dia, de crescimento. E de sermos melhores assim, como pessoas, amando o próximo, fazendo bem. Não é que você tem que se esforçar para ser aceito pelo Pai, não, você já está perfeito nele. Não é que você tem que se esforçar para ser perfeito, justificado no Pai, não. Nós já nascemos nesse estado de vida eterna em nós. Então, pela perfeição da graça, já nascemos livres do pecado. O pecado, a gente não viveu o pecado adâmico, nem a transgressão da lei. Pela perfeição da graça, já nascemos sem condenação. Pela perfeição da graça, já temos essa vida eterna em nós, através de Cristo, pois o Pai está em nós. Se o Pai está em nós, nós temos esse estado de vida eterna em nós, na nossa mente. Entendeu? Então a vida eterna é um dom gratuito de Deus pela graça. Entendeu? Pela perfeição da graça. A perfeição da graça, olha, a perfeição da graça te faz viver no estado de perfeição, onde o Pai te olha perfeito pela fé de Cristo, espiritualmente falando. Você está entendendo, meu irmão? Veja, eu quero terminar com Romanos 6. Romanos 6, versículo 22, que diz assim, ó. Agora, olha, Paulo escrevendo no ano 58 depois da cruz. Agora, para os irmãos de Roma, judeus e gentios. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, meus irmãos, observe, transformado, está falando aqui de um estado, não da natureza do velho homem, que você já não é mais assim, você é perfeito na carne, o que você tem que fazer. Não, você tem que fazer sim, não viver de todo jeito, mas aqui é no estado uma nova criatura no que tange a doutrina, no que tange a lei de Moisés para a graça. A lei de Moisés deixou de existir na cruz, porque Cristo foi o fim da lei para todos aqueles que crêem. Então é essa palavra que eu quero deixar. Estamos perfeitos pela perfeição da graça e nada pode anular a graça de Deus que foi manifesta na pessoa de Cristo. Saudações de paz.